Graça e paz da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o soberano sobre os reis da terra, o primogênito dos mortos, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Ministério Pão Vivo. A gente chega para mais um tempo de lições, um tempo de aprendizado no livro de Deus. João Batista, o primeiro a celebrar o batismo dentro do período do Novo Testamento, dentro da nova dispensação, aliás, da nova aliança. Mas será que ele se chamava João Batista? Não. O nome dele, aliás, pré-escolhido pelo próprio Deus, o nome dele era João. Batista veio pelo fato de que ele batizava. Então, o nome Batista tem uma conotação com batismo. E isto é histórico. O batismo, a manutenção da doutrina do batismo. Estou falando do batismo bíblico, batismo nas águas para adulto. Custou um preço para muitos servos e servas de Deus manter o batismo dentro ou quase alinhado com a forma ordenada no Novo Testamento. Depois da Reforma, já existiam grupos fiéis aos princípios do Novo Testamento. Assim como o batismo nas águas, a doutrina da unicidade, o unicismo, ele, que muita gente tem o unicismo como heresia, o unicismo era a doutrina dos apóstolos. Eles foram chamados de unicistas pelo fato de crer em um só Deus, Deus único. Mas por que eu estou misturando as duas coisas, unicismo e batismo nas águas? No decorrer de cada vídeo você vai perceber a ligação. Os dois grupos, anabatistas e unicistas, foram perseguidos duramente. Depois da Reforma, que foi promovida por Lutero, da Reforma, o que se aproveita, o meu aplauso a Lutero foi que a Igreja redescobriu
a doutrina da justificação pela fé, pois se propagava dentro da igreja que mantinha o domínio, que mantinha o poder, não apenas o poder religioso, o poder político, porque a igreja tinha se misturado com o império. A igreja se misturou com o Estado. Quando eu digo a igreja, eu digo dentro da ortodoxia, aquela que mantinha o domínio. Mas o que aconteceu com estes que não eram chamados de batistas, mas ainda tinham, não que eles registraram com este nome, eles foram apelidados de anabatistas. Entenda bem, eles foram apelidados de anabatistas. Mas por que anabatista? Porque eles rebatizavam aqueles que vinham de outras igrejas, eles rebatizavam aqueles que aceitavam o batismo bíblico, o batismo por imersão e o batismo só para aqueles que creem. Então, aí eles começaram a ser chamados de anabatistas. Mas, olha, isso custou um preço muito caro. Teve ocasiões, veja, quando a igreja se mistura com o Estado, quando a igreja se torna uma monopolizadora ou deseja manifestar ou dominar a fé do povo, então houve situações que o pastor acabava de batizar um grupo e chegava alguém autorizado pelo império e matava o pastor ou os pastores no próprio rio, aonde eles estavam celebrando o ato batismal. Misericórdia, pensar nisso hoje. Então, a história registra que foram mortos em torno de 100 mil anabatistas. Imaginem, mortos por quê? Porque eram diferentes no que tange ao batismo, no que tange à doutrina batismal, pelo fato de eles se mantiveram firme naquilo que está nas Escrituras, tiveram que dar a vida para defender este princípio, para defender esta ordenança. O batismo tinha se tornado, para os opositores, algo carnal. E para este grupo, os chamados anabatistas, não era nada de carnal, não era nada de natural, era o cumprimento de uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. A gente, no próximo ou nos próximos vídeos, ainda vamos continuar analisando o batismo em si, a ordenança de Jesus e a maneira como os cristãos têm encarado
o batismo bíblico. Por hoje, apenas esta lição. Fiquem na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.